Shalom, eu sou Hagai Yerushalayim e hoje eu quero falar com você jovem, que faz parte da comunidade do judaísmo messiânico livre, judeu livre conhecido, ou que você admira, né, o judaísmo messiânico, falar com você, né, principalmente com o jovem. Ah, Geralmente os jovens eles têm algumas desconforto em servir ao Eterno pelo fato que, pelo fato deles sempre acharem que não são capazes de seguir os mandamentos, as normas do Eterno, né? Alguns acham até que são demais, muitas normas, mas não é bem isso, né? Não é que sejam muitas normas, são demais as normas, não é isso. A questão não é essa. A questão é a nossa imperfeição, né? Em hebraico a gente chama de Etzer. Né? Então o problema disso tudo é o Etzer. Né? O que é Etzer? Tentando explicar de uma maneira mais simples. Né? O Etzer ele é uma tendência pecaminosa, né? Que está dentro de todo ser humano. Né? O Etzer ele deixa bem claro isso na escritura, que fala o seguinte, que o homem é mau desde a infância. Tem um texto da escritura que diz isso, né? O homem é mau desde a infância. Tem outra parte da escritura sagrada, da Bíblia, né? Fala que todos pecaram, né? E ninguém atingiu a glória, né? Ninguém foi perfeito suficientemente, todos pecaram. E isso está escrito, né? Para deixar claro que não existe, né, essa, não, eu sou 100%, eu sou... Geralmente vai ter um declínio na espiritualidade. As pessoas que são mais dotadas de espiritualidade, né, assim como Moshe, Abraham, né, essas pessoas tiveram contato direto com o Eterno, ou com coisas miraculosas. Porque é natural que quando essas coisas miraculosas acontecem, as pessoas desenvolvam uma espiritualidade maior do que as pessoas do que não tiveram esse contato, certo? Mas no geral, no todo, no conceito, o Etzer está dentro de todo ser humano, certo? É a tendência pecaminosa, tendência ao erro. Então, essa imperfeição, né, essa tendência de fazer o que é errado, é comum entre todos os seres humanos. Até mesmo um ser humano, um irmão, né? Até mesmo um irmão do passado, um dos primeiros discípulos do Mashiach, ele é um discípulo pós o Mashiach, depois que o Mashiach retornou ao reino, ele se tornou discípulo, né? Que é Paulo, Shaul, certo? Ele era um irmão maduro, ele não era jovem, né? Era um adolescente, ele era um irmão maduro, mas mesmo assim ele admitiu, honestamente, está lá em Romanos capítulo 7, versículo 21, que ele diz o seguinte: quando eu quero fazer o que é direito, está presente em mim aquilo que é mal. Então ele deixa claro aí, muito claro. Quando ele quer fazer o que é bom, está presente nele o mal, certo? A tendência do Etzer, do pecado. Fica claro que, vez por outra, até a pessoa mais justa sente a influência e o desejo na carne e o desejo dos olhos. Né? Isso é muito claro. A gente pode pegar lá 1 João,
1 Yohanan 2, versículo 16 diz assim: porque tudo que há no mundo, o desejo dos olhos ou a ostentação dos meios de vida da pessoa não se origina do Pai, mas se origina do mundo. Então deixa claro aí que essas coisas, né, o desejo dos olhos, a ostentação, a maneira de viver, né, tendo coisas boas, cara, não se origina de Hashem, jamais. Mas ficar pensando demais nas tentações para fazer o que é errado só vai piorar as coisas. Ficar pensando demais nas tentações para fazer o que é errado só vai piorar as coisas. Pois as Escrituras Sagrada diz o seguinte: o desejo, tendo tornado fértil, dá a luz ao pecado. Tiago, Jacó, capítulo 1, versículo 15. Então, quando o desejo se torna fértil, ele dá à luz o pecado. Por isso que quando vem na mente aquele pensamento, aquela vontade de fazer algo errado, você tem que cortar logo da mente, você tem que eliminar ela da mente. Né? Quando você consegue tirar, então você não vai pecar. Porque o desejo veio, mas você não deixou ele se tornar o quê? Fértil. Né? Você não ficou alimentando. Né? Uma terra fértil é aquela terra que ela é preparada, ela é adubada, para que a pessoa venha plantar, para nascer um fruto, né, bom. Então, assim também é o desejo fértil, né, aquele desejo que se você sabe que é errado, vem na sua mente, você tem que tirar logo ele. Tirar. Né? Ore pedindo força do Espírito do Santo, por Ruach Kodesh. Peça, fique de joelho no momento, né, para se afastar aquele pensamento, para que ele não se torne fértil. É muito perigoso ele se tornar fértil. Né? Também tem outra situação, que são as influências, né, externas. Nem sempre é só culpa do pensamento, mas são as influências externas que estão ao seu redor. Né? Então, as tentações estão espalhadas em toda parte. Principalmente que você falar de internet, aí sim. Tem que ter muito cuidado, os jovens, os adultos, todo mundo. Porque convite de namoro virtual aí, até para quem é casado, quem não é casado, é direto. Né? Fora as músicas que são sensuais, filmes, né? Filmes inadequados, né? Eróticos, que estão aí disponíveis na internet. Então, essas influências externas, ela força você a pensar, a querer algo de errado. Até a televisão mesmo, a maneira que as pessoas se vestem, né? Sem decoro, que a gente sabe que a gente está no mundo, então nem todo mundo tem um comportamento kadosh, um comportamento santo. Então a influência, né? Os filmes, músicas, né? Então tudo isso pode aparecer muito empolgante, muito atraente, né? Mas raramente mostram as consequências negativas. Né? Geralmente, quando você vê uma propaganda de bebida, né, de cerveja principalmente, quando você vê a propaganda, geralmente é uma mulher atraente, bonita, que está ali. Mas ela não mostra as consequências negativas da bebida demasiadamente. Tem a consequência negativa. Como também aquela sensualidade ali não precisaria disso. Né? Então tem que se ter muito cuidado com as influências externas se você quer vencer, né, o desejo errado.
Você sabe que você tem primeiro a tendência pecaminosa que está dentro de cada ser humano, tem as influências externas, né? YouTube, Facebook, fotos sensuais, essas coisas, músicas, né? Então tudo isso leva a um, a uma, a uma, a uma, como é que chama? Tudo isso leva a uma, tudo isso leva a fertilizar o desejo errado, né? Você já tem aquele desejo, as influências externas, então vai fertilizando cada vez mais o desejo errado. E também, né, temos os desejos permitentes da mocidade, dos jovens, né? Em 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 22, diz o seguinte: Por isso, foge dos desejos pertinente à mocidade, mas empenha-te pela justiça, pela emunar, que é fé, pelo amor, pela shalom, ao lado dos que invocam o Senhor de um bom coração. Então, Paulo dá esse conselho a Timóteo, né? A ele fugir daqueles desejos pertinentes, porque é um desejo natural da juventude. Qual é os desejos pertinentes? É se destacar no meio dos outros jovens, é arrumar uma namorada, nem que seja virtual, ou um namorado, né? Se mostrar que é igual a outros, são desejos pertinentes da juventude. E Shaul dá um conselho, né? Paulo dá um conselho a Timóteo para que ele venha ter cuidado com esses desejos, né? Esses desejos não são errados em si, né? Não é errado você querer se destacar, né? Não é errado você querer ter uma namorada, um namorado. Não é errado em si próprio, não são errados. Mas se não forem controlados, poderão fazer com que seja mais fácil cair em tentação. Então, se você não consegue controlar esses desejos, não tem uma medida, né, será mais fácil cair em tentação, né? Por exemplo, a forte vontade de ter uma identidade própria pode levar a rejeitar os bons valores que aprendeu nas Escrituras Sagradas, nos mandamentos de Hashem, né? Foi isso que aconteceu com certo jovem de 17 anos. Ele deixa bem claro que se rebeliou contra os mandamentos, né? E fez todas as coisas que estavam contra os mandamentos. Tudo isso pouco depois que ele tinha feito a sua Tevilá. Então imagine, né? Ele se entregou, né? Então temos que ter cuidado, todos nós temos que ter cuidado, principalmente os jovens, né? Ter bastante cuidado, não fertilizar os desejos, veio na mente, ora, pede para sair, né? Aquele pensamento, pede em nome de Ruach HaKodesh para que vá para longe, né? Temos que ter cuidado, né? Agora não temos, tá sem escola, mas quando voltar às aulas, cuidado nas escolas, né? Cuidado quando está sozinho navegando na internet, geralmente hoje em dia é no celular, pouco se usa computador mais para um trabalho escolar, ou um pai que trabalha com computador, coisa desse tipo, mas a maioria é celular. Cuidado, o celular, você leva para qualquer local você está sozinho com ele, então tenha cuidado com isso, né? As pessoas que trabalham também têm que ter muito cuidado no trabalho, né? Não se deixar levar pela conversa dos amigos de trabalho. Ah, se eu contar minha defesa, no que eu acredito, eles vão me achar careta.
Não, é a hora de você testemunhar, né? Seja quem for. Ah, eu estou paquerando aquela jovem, mas eu não vou falar para ela, né? Primeiro, se ela não tem a mesma fé sua, não era nem para paquerar. Mas se você persiste nisso, então você tem que realmente falar da sua fé. Se ela não respeitar a sua fé, então já mostra que realmente ela não é adequada para você. Se você persistir, você vai ter muitas dores de cabeça, né? Paulo fala, deixa bem claro que ele quer poupar os jovens dos problemas de casais, mas se querem, terão, né? Mesmo tendo a mesma fé, imagine fé diferente, fica mais complicado ainda, né? O interessante que você tem que fazer para você ser bem sucedido na questão dos pecados, né? Dos desejos errados, é você identificar quando a tentação costuma correr. Pode até mesmo ajudar você a evitar por completo. Por exemplo, considere a situação descrita no início deste vídeo, né? Lembra que eu falei que estar na mente, começa na mente, então você tem que remover da mente, né? Então, se você consegue fazer isso, você já está bloqueando um provável pecado, né? Você tem que perceber essa situação, né? Então, por exemplo, vamos lá. Se você percebe que toda vez quando seus pais dormem, né, você usa o celular para fazer cair em pecado, em desejos errados, então você tem que, aos seus pais dormir, anoitecer, às 9 horas da noite, 10 horas, você pega e entrega o celular para que você não tenha esse mesmo desejo, né? O importante é você perceber quando começa o desejo, né? E só ressaltando, quando você está em pecado, você deixa a porta aberta para o maligno agir. Quando você está em santidade, se policiando, vigiando, orando, você deixa a porta aberta para o Espírito do Eterno habitar em você. Então você veja o quanto é perigoso, né? Você cair no pecado. Então o importante é já, chegou na mente, já bloqueia, né? Tem que bloquear para que o poder não se torne fértil. Lembre daquele que Paulo falou, né? Que miserável de homem que eu sou, que eu não quero fazer o que eu faço, né? Então, se você caiu em um pecado, corra para confessar um irmão, converse com ele, peça oração, peça para ser ungido com azeite, né? Não fique guardando aquele pecado, não repratique novamente, porque cada vez que você vai praticando, você vai se martirizando, você vai se maltratando, né? Se você tem temor eterno, você fica triste por estar errando contra o eterno. Mas se lembre o seguinte, sempre levante-se a cabeça, peça força ao eterno para continuar essa caminhada espiritual que é importante, a techuvá de cada ser humano. Shalom, até a próxima.